O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos amigos no sacerdócio, queridos diáconos e seminaristas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima. Queria mais ou menos uns 30 minutos de vocês para que a palavra e eu entremos no seu coração. Nós podemos? Porque os encontros não existem para colecionarmos, mas para progredirmos na nossa vida espiritual. Tem muita gente colecionando encontros, muitas pessoas colecionando momentos especiais, e nós estamos num ano especialíssimo que é o Jubileu e o 3º Encontro Nacional do Exército de São Miguel. E você não está aqui neste encontro simplesmente porque você encontrou uma vaga na sua caravana ou se juntou, mas você está aqui para redescobrir ou descobrir a sua verdadeira vocação, que é de adorador a Deus. Você foi criado pelo Senhor, você foi chamado pelo Senhor para você se tornar adorador. Esta é a sua vocação. Por isso, meus irmãos, nenhum dia sem Jesus, porque nós somos adoradores. Vamos repetir? Nenhum dia. Por quê? Então nós não somos meramente frequentadores de igrejas, ou fazemos parte do Exército de São Miguel por um gosto espiritual. Nós estamos aqui porque descobrimos a nossa vocação de adorador. E antes que você busque o Senhor encontrou você. E de que maneira? Tudo começou, meus irmãos, na encarnação do Verbo. Há pouco, inclusive, o Padre Manuel, na pregação hoje pela manhã, tocou no assunto. Nós passamos pelo Natal, infelizmente, de maneira despercebida. Porque estamos tão ocupados com as festas que não percebemos que ali é o momento em que o Senhor assumiu a natureza humana. Então tudo que nós temos e tudo que nós somos foi assumido pelo Senhor. E é belíssimo o versículo 14 do 1º capítulo do prólogo do Evangelho de São João, que diz que ele edificou uma tenda
sobre nós. Então, assim, quando Jesus assume a nossa natureza humana, é edificado, olhe aqui o santuário do Pai das Misericórdias, é uma tenda. Da mesma maneira que nós estamos aqui dentro deste templo, você já está dentro da pessoa de Jesus, porque Ele se encarnou e cobrindo você completamente de graça. Você não está do lado de fora. Você está já, desde a encarnação, desde o seu batismo, do lado de dentro da presença divina. Você acredita nisso? Caso você não acredite, você é livre, mas você estaria declarando para si que você é pagão. Porque toda fé fora de Jesus é paganismo. Então, o Senhor procurou você e te encontrou primeiro assumindo a natureza humana. Por isso que nós não podemos meditar, de orar neste aspecto. O Verbo assumiu a minha natureza. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou. E mais ainda, tornou-se a cabeça da humanidade e a cabeça da igreja. Nós não somos pessoas soltas. Eu escuto muito em atendimentos espirituais: padre, eu estou perdido, me ajude. Como você conseguiu ficar perdido em Cristo? Não existe aqui, você pode estar sofrendo, você pode estar passando por uma tribulação terrível, mas perdido você não está. Você foi encontrado pela graça divina. Diga amém. Ninguém pode sair daqui pensando diferentemente. Você foi encontrado pela graça do Senhor. E mais ainda, o Senhor Jesus recapitulou, isto é, trouxe para si todas as coisas, dando todas as graças. Observem esta introdução, que ela é fundamental para aquilo que nós estaremos para meditar agora com vocês, para o nosso crescimento espiritual. Ele assumiu a natureza humana, Ele tornou-se a minha cabeça e Ele me deu todas as graças unido a Ele. Por isso que você não passa um dia, mesmo que você não pense, você não passa um dia sem Jesus procurar você. Jesus procura você 24 horas. Enquanto você dorme, Ele procura você. Enquanto você sofre, Ele procura você. Se você está pensando que foi você que por primeiro veio procurá-lo, foi Ele que te procurou, te encontrou, te redimiu, te salvou e trouxe aqui, porque Jesus, Ele é tão apaixonado por você e pela humanidade inteira e pela igreja inteira, que de fato Ele não conseguiria passar um minuto sem você. Amém? Então, você não pode mais pensar que você está sozinho. Você não pode mais pensar que você está sofrendo sozinho, está abatido sozinho, por todas essas três realidades que nós já vimos aqui. Jesus não passa um dia sem você, sem te procurar. Muitas vezes somos nós que não percebemos, mas nós iremos perceber. Então, meus irmãos, se Jesus me procura e me encontrou, assumindo a minha natureza humana, tornando-se cabeça da igreja e da humanidade, recapitulando todas as coisas em si e dando todas as graças, o que me resta agora? Procurá-lo. Nós não procuramos o Senhor porque somos os melhores. Nós não estamos aqui porque somos os bonzinhos, os católicos diferentões. Não, agora inventaram uma mania de exército de São Miguel, né? De tanto em tanto inventam uma história. É assim que dizem de nós. Isso é mentira. Este é o modo de viver da igreja. É o modo de viver de todo batizado. Porque foi encontrado, procura encontrá-lo. Porque foi procurado e encontrado, procura procurá-lo. Você está procurando Jesus? Sim, tenho certeza. Então vamos ver quem de fato procura Jesus. Tome a sua Bíblia, abra comigo na carta de São Paulo a Timóteo, a segunda, o capítulo 2, de 11 a 13. Quem procura o Senhor? E aqui nós devemos procurá-lo
E a liturgia da palavra de hoje, o encontro nacional, o terceiro, vai ensinar a você a não passar um dia sem Jesus. Mas para isso, nós precisamos ensinar vocês a procurá-lo. Porque pode acontecer que mesmo você procurando, você venha a perder-se no caminho. Porque tem muitas propostas espirituais, muitas propostas. Umas boas, outras não tanto, umas muito esotéricas, né? Deus quer que você o procure de maneira equilibrada, com os pés firmes no chão, caminhando para o céu. Então, quem procura o Senhor? Quem participa da sua morte e da sua ressurreição? A segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, de 11 a 13, diz: é digna de fé esta palavra. Se já morremos no batismo com Ele, também com Ele viveremos. Vocês estão entendendo? Diz São Paulo, se resistimos com Ele, e a igreja e o exército existe para resistir com Ele, também com Ele reinaremos. Diga, oh glória! Reinaremos. Se o negarmos, preste bem atenção, Ele também nos negará. Então, não quero, como um simples e pequeno diretor espiritual do Exército São Miguel, não quero que vocês saiam daqui enganados. Se você negar Jesus, Ele vai negar você. Combinado? Fechado? Perfeito. As irmãs escutaram ali, os irmãos? Não se iludam. Diz São Paulo ainda: e se lhe somos infiéis, Ele, no entanto, belíssimo, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, o primeiro aspecto da nossa vida espiritual, para aqueles que querem sinceramente procurar o Senhor e viver em sua presença, respondendo à vocação de adorador, é participar da morte e ressurreição do Senhor. É deixar a vida velha. Não vai ter adoração na vida velha, só na vida nova. A vida de adorador é uma vida redimida, é uma vida na presença, é uma descoberta própria da vocação cristã, da vocação católica. Existimos para sermos adoradores do Senhor e para não passarmos aqui na terra e lá no céu, obviamente, nenhum dia sem Ele, porque para isso nós somos chamados. Então, quem é que procura o Senhor? Segundo, quem se deixa envolver por uma vida mistagógica. Muitos de vocês já ouviram falar esta palavra, mistagogia. Qual é a palavra? Então, quem se deixa envolver pela vida divina. Não é somente aquele que procura resolver. A espiritualidade que procura resolver não é espiritualidade. A vida divina é um envolvimento, não tem como estarmos fora dela. Eu vou no encontro, eu vou lá no encontro nacional, eu acordo 4 horas da manhã para o rosário, eu sigo toda uma programação, mas eu não me envolvo na vida divina. Então você não conseguirá adorar. Daqui a uns anos você desiste. Mas se você se envolver com a vida divina, com o mistério divino, com uma vida mistagógica, que já explicarei, você vai perceber. E o que é se envolver com a vida divina? Em primeiro lugar, é uma vida querigmática. É uma vida de experiência do amor de Deus. Nada pode transformar você. Os senhores padres não conseguirão, os senhores diáconos não conseguirão, o Santo Padre e o Papa não conseguirá, o Instituto não conseguirá, a live não vai conseguir, mas se você se envolver com o amor de Deus e experimentá-lo, sua vida transforma e eu não conseguiria decifrá-la.
Então, o primeiro passo para uma vida envolvida no mistério é uma vida no querigma, no primeiro anúncio. É uma vida de um encontro pessoal com Jesus. Não tem mudança de vida sem um encontro, porque Jesus não é uma ideia. Você não está aqui porque você veio filosofar. Você não está aqui porque você veio participar de aulas. Você veio aqui para experimentar um evento de salvação que mudará a sua história. Essa é a nossa vida cristã. Nada do que a igreja faz são eventos sociais. Tudo o que nós fazemos é por causa do mistério de Cristo. E o que isso desenvolve? Padre, quando eu experimento o amor de Deus e me envolvo com este amor, o que desenvolve? Um desejo do conhecimento de Deus. Aqui é muito sério. Conhecê-lo. Vocês já escutaram esta palavra de uma outra maneira. Vocês já escutaram a palavra catecúmeno, catecumenato, catequese. Já ouviram estas palavras? Nenhuma destas palavras significa estudo em laboratório. Significa intimidade, conhecimento das coisas divinas. E a intimidade só se dá, meus irmãos, com a leitura da palavra e a leitura do catecismo. Sem estas leituras, você permanecerá superficial às margens do mistério divino. Então, quem procura o Senhor, quem se envolve com a sua morte e ressurreição, quem procura o Senhor, quem se deixa envolver pelo seu mistério de amor, a experiência do amor de Deus, e esta experiência vai conduzir você para um desejo de leitura, de aprofundamento, de curso, de estudo bíblico, de intimidade com Deus, mas isso só acontece em almas que foram tocadas, ou no dizer dos místicos, almas que foram feridas de amor. Mas isso vai além. A pessoa que começa a conhecer o mistério divino com simplicidade, com humildade, ele começa também a ter um desejo de purificar-se, de libertar-se. E aqui eu quero abrir um parêntese imenso. Não somente libertar-se do demônio, basta o poder da oração com fé e você ficará liberto. Não somente libertar-se de questões humanas que te fazem sofrer e você vai alcançar a sua cura e a sua graça, mas você precisa libertar-se de si mesmo. Sair de si. Perceberam a oração das pessoas que creem? É louvando, é entregando, é intercedendo, é bendizendo. Perceberam as orações das pessoas que não creem? Eu estou no centro de tudo. Isso é purificação. E por último, meus irmãos, desenvolve-se aquela palavra que eu citei já no início, como vida divina, uma vida mistagógica. O que é mistagogia? Do visível para o invisível. A pessoa vai ter prazer nas coisas santas. Por exemplo, vocês olham aqui o altar, vocês têm prazer nas coisas santas. Quando vocês olham para esta mesa, quem não crê, dizem, é a mesa que o padre coloca as coisas sobre o altar. Para aqueles que creem, vocês irão dizer, é a mesa do sacrifício. É o lugar da atualização da morte e ressurreição do Senhor. É o lugar onde eu quero estar todos os dias. Então você pode perder tudo, amizades, financeiro, vida afetiva, mas a vida mistagógica você não pode perder. Quando a pessoa olha para esta pedra, o que você vê? Aí é o lugar onde o padre fala. Não, ali é a pedra do sepulcro removida, onde a igreja proclama todos os dias, o Senhor ressuscitou. Aí você já tem uma visão diferente. Quando você olha para os presbíteros, para os diáconos, para os ministros ordenados, uma pessoa que tem fé, dizem, são homens iguais a nós,
pecadores como nós somos, e quero dizer para vocês que nós somos. Mas você vai ver Cristo presente no ministério hierárquico. Então, aquilo que nós não estamos vendo, porque só o veremos lá no céu, já começamos a ver aqui na terra, no mistério, na mistagogia. O que é que eu estou querendo dizer? Quero inculcar em você um desejo profundo pela procura autêntica do Senhor. Porque nós passaremos, mas o altar não passa. Nós passaremos, mas o ambão não passa. Nós passaremos, mas a igreja não passa. Nós passaremos, mas a palavra não passa. Nós passaremos, mas a Santíssima Eucaristia não passará. Onde você quer encontrar o Senhor? Então, viver a vida divina é viver do visível para o invisível. Tem uma outra palavra, é viver os sacramentos. A mim cabe perguntar a vocês, como vocês estão vivendo o sacramento do matrimônio para aqueles que são casados, o sacramento da ordem para aqueles que são ordenados, o sacramento do batismo para todos nós que fomos batizados, o sacramento da crisma, que nós recebemos o Espírito Santo, o sacramento da Eucaristia, porque pode acontecer que nós estejamos aqui cantando, louvando, bendizendo, e de vida sacramental, mistagógica, envolvimento com Deus, não tenhamos uma vírgula. E aí você não está procurando o Senhor. Então cabe a nós ensinarmos a procurar o Senhor. Você quer procurar, meus irmãos? Já estão cansados? Vou avançar mais um pouquinho. Na vida mistagógica tem por excelência a vida eucarística. E o que é a Eucaristia? O sacramento do corpo de Cristo. Simples. O que é a Eucaristia? Os sacramentos servem para quê? Os sacramentos servem para quê? Para nos transformar. O sacramento serve para quê? Isso. O batismo destrói o pecado. A crisma me enxerta do Espírito e a Eucaristia me torna aquilo que eu recebo. Daqui a pouco nós iremos receber. E vocês irão escutar os padres dizerem, os diáconos, corpo de Cristo. E você vai dizer o quê? Quando a igreja diz corpo de Cristo, aqui não é a fórmula de entrega da Eucaristia. A forma de entrega é o dar-se. A forma de entrega é sobre a mesa. A forma de entrega é durante a prece eucarística. Ele aqui tomou o pão e se entregou aqui no altar. O que nós iremos fazer ao receber dizendo amém, é porque a igreja vai dizer a vocês, preste bem atenção, você deve se tornar aquilo que você está recebendo. E o que é que você recebe? O corpo de Cristo. O que é que você deve se tornar? O corpo de Cristo, que é a igreja. Não dá, meus irmãos, para termos espiritualidade online. Não existe. Aí agora minha espiritualidade ou é presencial ou é online. Não existe. Sua espiritualidade não é nem presencial, nem online. Sua espiritualidade é mistagógica, sacramental. Você tem que procurar o Senhor. A Eucaristia é a prece eucarística. A Eucaristia é toda a celebração eucarística. Você está dentro dela agora, por exemplo. Você está mergulhado nela. E você não poderá viver, não conseguirá viver uma vida em Cristo se você deixar para menos a sua vida eucarística. Então, um dia sem Jesus, nunca. Porque você vai se tornar uma pessoa eucarística. Então vejam, meus irmãos, a celebração eucarística tem duas mesas. A mesa da palavra, esta, e a mesa da Eucaristia. As duas estão profundamente ligadas. Mas eu quero trazer atenção a vocês no fato que nós só usamos aos domingos e nas solenidades. De tanto em tanto, nestas solenidades, os diáconos entram
com um livro muito bonito, já viram? Chamado Evangeliário. A igreja vai cantando, nenhum livro entra na hora da missa, só o Evangeliário. E na mão do diácono ou de um leitor instituído. E curiosamente, este livro, ao ser trazido para o altar, solenemente, ele não é colocado no ambão. Onde ele é colocado? Sobre a mesa do altar. Que coisa interessantíssima. Então, a palavra é uma palavra da cruz, porque a mesa do altar é o lugar do santo sacrifício. Então, evangeliário, o texto que contém os evangelhos, vai para o mesmo lugar onde nós iremos receber a Santíssima Eucaristia. Então, sobre a mesa do altar, o evangeliário tem o mesmo lugar da Eucaristia. Então, você não pode ter uma espiritualidade fora da cruz. Porque a nossa espiritualidade é bíblica, sacramental. Sacramental, bíblica. Ambas anunciadas pela cruz. Tem um documento belíssimo chamado Dei Verbum. O número 21 diz: a igreja venerou sempre as divinas escrituras como venera o próprio corpo do Senhor. Diz ainda, não deixando jamais, sobretudo, na Sagrada Liturgia, de tomar, interessantíssimo, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da palavra de Deus, quer do corpo de Cristo. Então, como é que a igreja te alimenta? Com a palavra que vem do Calvário e com o corpo de Cristo que vem do Calvário. Então, os alimentos de vida eterna, de onde eles vêm? Vêm do altar. Então, viver uma vida em Cristo é viver uma vida do altar. Não tem para onde fugir. Então eu quero uma espiritualidade sem missa, eu quero uma espiritualidade sem adoração ao Santíssimo Sacramento, eu quero uma espiritualidade sem leitura orante da palavra, eu quero uma espiritualidade sem a igreja, eu quero uma espiritualidade sem o corpo de Cristo que é a igreja. Vá procurar outro lugar com todo respeito, mas aqui não tem. Amém? Aqui não tem. A espiritualidade, ela é eucarística, bíblica, cravada na cruz. Vamos tomar a palavra? João capítulo 5, 24. Depois pularemos para o capítulo 6, 54. Primeiro João 5, 24. Observem que coisa interessantíssima. Jesus diz, em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. É isso que está na sua Bíblia? Isso. Repito, quem escuta a minha palavra do evangeliário, do altar, e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Vá para o capítulo 6, versículo 54. Jesus diz a mesma coisa, falando da Eucaristia. Ele diz, quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É isso que está na sua Bíblia? Então, comer, gostaria que todos vocês, filhos e filhas de Deus, da igreja e exército de São Miguel, comessem. Esta é a expressão da palavra e da Eucaristia. Qual palavra? A palavra da cruz. Porque a Eucaristia é o santo sacrifício que atualiza o mistério da cruz. Vocês estão entendendo? Então, viver um dia sem Jesus, não viver nenhum dia sem Jesus, não é viver de maneira romântica. Não é viver de maneira alienada, sem saber quem sou, para onde vou. Não. É viver dentro do mistério de nosso Senhor. Vamos mais uma passagem bíblica.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, 18. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quem escuta a palavra deve fazê-la a partir do mistério da cruz de Nosso Senhor. E já concluo com as leituras da liturgia de hoje. Naturalmente, tudo aqui fundamentado na liturgia de hoje. São Paulo diz: a pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é a força de Deus. Você quer força divina? Eu sei que vocês querem, e nós queremos. De onde ela vem? Do altar, da palavra e da Eucaristia, isto é, da cruz. Vá para o versículo 23 do mesmo capítulo. São Paulo diz: nós, porém, proclamamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Você quer o poder de Deus? Você quer a sabedoria de Deus? Esta só vem da cruz. E a cruz está sobre o altar, com o evangeliário e com a Santíssima Eucaristia. Você está disposto a procurar o Senhor? Sim, eis o caminho. E já estou para concluir. Gostaria de concluir com Lanspergio, é um escritor do século XVI. Ele diz assim: aproxima-te, pois, minha alma, do teu Deus, que habita em luz inacessível e ilumina todo homem, e contempla-o em sua luz própria. Você tem que se aproximar, e você tem que contemplá-lo na própria luz de Deus. A luz nós não temos, é Ele que dá. Lanspergio continua, diz: prepara teus ouvidos para ouvir a palavra eterna, sem a qual toda língua emudece. Se você não se alimenta da palavra e não o procura na palavra, você não tem nada o que dizer, nem aos seus dentro de casa, nem aos seus amigos, nem a ninguém. Porque quem não tem a palavra de Cristo é uma pessoa muda. Não sabe o que dizer, não tem o que dizer. Bem, já pensou se nós saíssemos daqui agora e disséssemos: teremos 2 horas para evangelizar Cachoeira Paulista de porta em porta? Muitos de vocês iriam, outros não iriam, porque diriam: eu não tenho o que dizer. E por que pensariam assim? Porque não se alimenta da palavra, não se reveste da palavra. Então diz: prepara teus ouvidos para ouvir a palavra eterna, sem a qual toda língua emudece. Excita teu paladar para que possa sentir o sabor do pão dos anjos, o verdadeiro maná. Quando você comungar pelo sangue de Jesus, comungue a pessoa, o mistério, a vida de Jesus. Isso transforma. Porque tem gente que pode comungar todo dia, continuando a mesma pessoa ruim de sempre. Eu sou sergipano de Aracaju e lá nós diríamos uma trepeça. Pessoas que não mudam, está ali encalhada espiritualmente, e comungam, e rezam, e são de pastorais, e são de movimentos, e são de grupos, e são de rosário, e são de terço. Não, você deve comungar saboreando o pão dos anjos, saboreando a graça divina. Diz ainda: aspira a suavíssima fragrância daquele incomparável lírio do paraíso. Diz ainda: refina tua ternura para que possas embriagar-se com os beijos e abraço do teu docíssimo esposo, já que ele é aquele que em tudo o que existe recebe existência e de quem procede tudo o que é bom. E mais, só ele é bom, só ele é único bem verdadeiro. Então, nós teremos hoje, amanhã, domingo, para você ter questões práticas de como procurar o Senhor. Aqui eu deixo a coluna vertebral. Como eu devo procurar o Senhor?
porque Ele já me procurou, porque Ele já me envolveu, Ele já me assumiu, Ele está comigo, eu estou dentro dEle. E agora eu devo procurá-lo adorando, me envolvendo no seu mistério de morte e ressurreição, me envolvendo no seu mistério que está diante do altar, que é a palavra e a Santíssima Eucaristia. Queridos membros do exército de São Miguel, sejam santos, aproximem-se do Senhor, vivam a vida divina. O que nós viveremos aqui em mistérios, viveremos lá em visão para todo sempre. Amém.